Senhoras e senhores, há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade. Justo e um planeta sustentável. A presidenta brasileira vai articular inclusão social e combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Again, set the doomsday clock. 90 segundos para a meia-noite. O simbólico relógio do juízo final manteve o mesmo horário divulgado em 2023, refletindo as sérias ameaças existenciais à humanidade. Estabelecido pelos principais cientistas e especialistas em segurança, o indicador segue no ponto mais próximo da meia-noite, o fim do mundo, em mais de 75 anos de existência. A possível escalada nuclear na guerra entre Rússia e Ucrânia e os desastres ambientais após o ano mais quente já registrado na Terra, que teve um aumento na temperatura média de 1,48 graus Celsius, representam as principais ameaças para o planeta. A guerra na Ucrânia representa o risco sempre presente de escalada nuclear, e o ataque de 7 de outubro em Israel e a guerra em Gaza fornecem mais uma ilustração dos horrores da guerra moderna, mesmo sem escalada nuclear. Criado em 1947, o relógio do juízo final teve sua contagem originalmente fixada a 7 minutos da meia-noite. O mais longe que a humanidade já esteve de seu ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou a 17 minutos do fim do mundo. Falta 1 minuto e meio para o fim do mundo. Pelo menos esta é a avaliação de um grupo de cientistas nucleares que, desde 1947, faz uma espécie de medição baseada nos ponteiros de um relógio para alertar o risco de destruição do mundo, pelo menos como o conhecemos. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, explica melhor essa história. O alerta foi divulgado nesta terça-feira pelo Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização é associada à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e desde 1947 compara os ponteiros de um relógio ao risco de destruição do mundo. Quanto mais perto da meia-noite, maior são as chances de uma hecatombe. No relatório de 2024, o grupo concluiu que são 23 horas, 58 minutos e 30 segundos, ou seja, 1 minuto e meio para o fim do dia. A contagem é a mesma do ano passado. Nos últimos 77 anos, desde que o relógio do juízo final foi criado, nunca estivemos tão perto da meia-noite. O cálculo da capacidade que nossa espécie tem de autodestruição considera as guerras tanto na Ucrânia quanto em Israel, países como o Irã e a Coreia do Norte anunciarem investimentos em programas atômicos e principalmente o aquecimento global. A presidente da equipe que forma o Boletim dos Cientistas Atômicos, Rachel Bronson, disse que as tendências atuais continuam apontando ameaçadoramente para uma catástrofe global. O mais longe que a humanidade já esteve do seu ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou 17 minutos do fim do mundo.
analistas citam essa posição chinesa justamente porque ela, ao lado da Rússia, estão interessadas numa nova ordem mundial, um novo controle, numa nova divisão, talvez, de blocos. Também é a sua avaliação? Por isso que a China fica em cima do muro com os dois pés para o lado russo? Everything is going to be honky-dory in the next 20 years. Terceira Guerra Mundial à vista. Guarde água potável, baterias, um rádio e também uma lanterna. É isso que diz o chefe militar da OTAN ao admitir publicamente e abertamente, pela primeira vez, pelo menos do que eu me recordo, o chefe militar da OTAN admite um conflito aberto contra a Rússia. Já há algum tempo que alguns países vêm se preparando, vêm se armando, principalmente depois da invasão da Rússia em cima da Ucrânia, e vários países da Europa, o Japão, vêm se preparando para um conflito de escala global. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre o aumento das tensões em Taiwan, o que na minha avaliação pode ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo, e esse conflito com a Ucrânia que até agora não dá sinais de que vai terminar, uma guerra que está se arrastando muito mais do que a própria Rússia planejou e do que a OTAN esperava. Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o vídeo que eu assisti do chefe militar da OTAN falando justamente essa frase com a qual eu iniciei o vídeo. Vamos lá. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. The realization that not everything is plannable, not everything is going to be honky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. Pois muito bem, é o que ele diz. Para sobreviver às primeiras 36 horas de conflito, você precisa de água, de rádio e de lanterna. É de fato uma afirmação muito assustadora. Ele coloca que seria o enfrentamento que a OTAN está se preparando para o enfrentamento contra a Rússia e contra grupos terroristas. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é reflexo do aumento das tensões no Oriente Médio. Os Estados Unidos já foram abertamente atacados, né? Americanos já morreram, navios americanos já foram atacados. Os Estados Unidos têm dado demonstrações de que vai, mais uma vez, reforçar a sua presença no Oriente Médio. O presidente Vladimir Putin anunciou nesta terça-feira que a Rússia suspendeu sua participação no Tratado de Desarmamento Nuclear New START. O líder russo ameaçou realizar novos testes nucleares se o governo americano fizer primeiro. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. И соответствующим образом будем на это реагировать. Putin também declarou que os ocidentais e o governo da Ucrânia são os culpados pela continuidade da guerra no país vizinho. O conflito completa um ano no dia 24 de fevereiro. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. Os Estados Unidos classificaram como um absurdo as falas de Putin. O presidente Joe Biden, que está em viagem na Polônia, vai fazer um discurso na tarde desta terça-feira no Castelo Real de Varsóvia.
A Rússia comemorou nesta quinta-feira o 80º aniversário da vitória soviética na Batalha de Stalingrado. Um grande desfile militar foi organizado na cidade, agora conhecida como Volgogrado. Durante as celebrações, o presidente russo Vladimir Putin comparou a entrega de tanques pesados alemães à Ucrânia com as tropas de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. É inacreditável, mas é um fato. Estamos novamente ameaçados por tanques alemães Leopard com cruzes nas laterais. O presidente russo lançou uma ofensiva militar na Ucrânia em fevereiro do ano passado, acusando as autoridades de Kiev de serem neonazistas e de realizarem um genocídio contra as populações da língua russa no leste do país. O Kremlin advertiu que usaria todo o seu potencial militar para responder às entregas de armas para a Ucrânia de aliados ocidentais. Não enviamos nossos tanques para a fronteira, mas temos algo para responder e o uso de veículos armados não vai ser o fim. Todos devem entender isso. O presidente russo se apresenta há anos como o maior defensor da memória da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, feito que é motivo de muito orgulho na Rússia. Mas para críticos, Putin usa a história para justificar suas políticas, glorificando o poder do antigo Estado socialista e minimizando seus crimes. E a gente continua acompanhando a invasão da Rússia na Ucrânia e vamos mostrar como anda o diálogo conturbado entre Moscou e Estados Unidos, que interfere diretamente na guerra. Não é de hoje que as nações não se entendem. A relação entre os Estados Unidos e a Rússia é de natureza conflituosa e a tensão entre os países está ainda mais difícil. Putin is the aggressor. A Rússia tem a missão de construir um novo mundo, afirmou nesta quinta-feira o presidente Vladimir Putin, para quem a ofensiva na Ucrânia é, sobretudo, uma resposta à hegemonia exercida pelas potências ocidentais. Putin também afirmou que a ofensiva russa na Ucrânia não é um conflito territorial, mas um acontecimento que, segundo ele, determinará os princípios nos quais se baseará a nova ordem mundial. As declarações do presidente foram feitas em um fórum de debates políticos realizado na cidade russa de Sochi. Temos a tarefa essencialmente de construir um novo mundo.
Não começamos a chamada guerra na Ucrânia. Pelo contrário, estamos tentando terminá-la. A crise ucraniana não é um conflito territorial, quero enfatizar isso. A Rússia é o maior país do mundo em termos de território. Não temos quaisquer interesses em conquistar territórios adicionais. No entanto, Putin reivindicou a anexação de 4 regiões ucranianas em setembro de 2022, depois da Península da Crimeia em 2014. O presidente russo revelou também que fragmentos de dispositivos explosivos foram encontrados nos corpos das pessoas que morreram em desastre aéreo em agosto, junto com o líder dos mercenários do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. O líder dos mercenários morreu quando o avião particular em que viajava com outras lideranças caiu entre Moscou e São Petersburgo. Prigozhin, que teve um papel importante na ofensiva russa na Ucrânia, foi denunciado por Putin como traidor após ter orquestrado um motim contra o exército regular russo em junho. COVID record setter. More than 1 million new infections reported nationwide in just 24 hours. It's happening at grocery stores across the country. The largest inflation surge in more than 3 decades. They have to pass it on to the consumer. They have to pass it on to you and me. Dr. Rachel Levine is making history, officially sworn in as the nation's first openly transgender. Want to work with the federal government, do business with us? Get vaccinated. Border bridge slowly starts to thin. New questions about the response by authorities. People are literally clinging on to U.S. military air. More than 66,000 experiencing homelessness in January 2020. 2 presidents who want the world to know that they are on the same page. Dozen companies already blocking or restricting President Trump on their platforms. Estamos lutando uma guerra. 30 anos no futuro. É uma piada. Nosso inimigo não é humano. Daqui a 11 meses, todos os seres humanos no futuro serão eliminados da face da Terra. A menos que vocês nos ajudem. A espécie humana vai desaparecer da face da Terra. Estamos literalmente no fim dos tempos.
Putin chose this war. Свое выступление эта империя лжи пытается реализовать в отношении нашей страны. Uma relação que há décadas nunca foi amigável. No tabuleiro político, é um jogo sem fim.